pessoal! Hoje eu tô aqui para dar mais uma dica de aula para vocês e a proposta de hoje é técnicas básicas de soco e defesa no Karatê. O Karatê é uma arte marcial de origem japonesa, mas é muito popular no Brasil e no mundo inteiro. Então hoje eu vou estar explicando para vocês como trabalhar essas técnicas básicas de soco e defesa, tendo em vista que é uma aula focada para educação física escolar. Então a gente vai trabalhar na perspectiva de vivência, de conhecer, de entender, né? Nada focado no executar de maneira correta ou estar desenvolvendo técnica. Não é isso. É mais um primeiro contato, aquele aluno que nunca teve contato com o Karatê, aquele aluno que só ouviu falar sobre Karatê lá na televisão ou na internet. Então você vai oportunizar esse aluno a ter esse primeiro contato, a ter essa primeira vivência. Nesse vídeo eu vou estar propondo atividades lúdicas para vivência tanto do soco quanto da defesa, e também vou sugerir aí uma atividade para que vocês possam trabalhar a questão da pronúncia, da altura dos golpes, ou seja, soco alto, soco médio, soco baixo, como é que isso vai ser falado lá no Karatê, como é que isso vai ser falado em japonês, e aí vai ser uma maneira bem simples e bem fácil dos seus alunos estarem assimilando e compreendendo essas atividades e esse conteúdo. Então vamos lá? Eu sou a professora Edilene Araújo e esse daqui é o canal Educação Física Pedagógica. Para a fase de planejamento, é importante que você, professor, você professora que não é praticante de Karatê, que nunca teve contato com Karatê, dê uma pesquisadazinha sobre como acontecem os golpes básicos de soco e defesa, como eles são chamados, qual a forma correta de pronúncia. Não é tão difícil de aprender. Tem gente que acha que porque nunca teve contato com lutas, não vai ministrar lutas, porque isso é muito difícil, são as palavras estranhas, mas não é bem assim. Não é tão difícil de aprender. Tem vídeos no YouTube onde você vai estar podendo aprender a pronúncia correta, onde você vai estar podendo aprender o movimento correto. Lembrando que para essa aula o objetivo não é o movimento, a técnica correta, mas sim a vivência, eles terem esse primeiro contato, eles conhecerem, eles terem uma ideia de como aquilo acontece, né? Obviamente que você vai passar o movimento correto para eles, mas você não vai cobrar deles esse movimento correto. O que você vai criar como expectativa ou ter como meta para o desenvolvimento dos seus alunos é a vivência, é saber se ele compreendeu aquele movimento, é saber se ele consegue associar aquele movimento ao nome que é dado àquele movimento, né, na prática, né, no Karatê. Então, o que você vai cobrar é esse primeiro contato, essa primeira ideia de percepção em relação ao Karatê e às suas técnicas básicas de soco e defesa. Então, nesse vídeo, eu vou estar dando dicas para vocês trabalharem o Jodanzuki, Chudanzuki, Gedanzuki, que seria soco alto, soco médio, soco baixo. O Jodanzuki, Chudanzuki, Gedanzuki, que seria defesa alta, defesa média e defesa baixa. Então a proposta é essa, trabalhar socos alto, médio e baixo e defesa alta, média e baixa. E a primeira dica que eu dou é em relação ao espaço onde essa aula pode ser desenvolvida. Então, sala, pátio, quadra, qualquer local você pode estar desenvolvendo essa aula, tá? Então, assim, em relação a isso, vocês não vão encontrar muito problema. Ela pode ser adaptada a qualquer espaço, qualquer local que você tenha aí como trabalhar na sua escola. Em relação ao material, vocês vão precisar utilizar bexigas, pregadores de roupa ou velcro, vocês veem aí o que é mais acessível. Jornais velhos ou revistas velhas, também você vê aí o que é mais acessível, o que é que você consegue encontrar com maior facilidade. O quantitativo desses materiais vai estar muito relacionado com o quantitativo de alunos que você tem na sua turma. E além desses materiais que eu já citei, você também vai precisar de fitas ou lenços, ou um ou outro que for mais viável para você. Só repassando aí a fase de planejamento. Dá uma revisada no conteúdo, vê lá direitinho, soco baixo, soco médio, soco alto, defesa baixa, defesa média, defesa alta, pronúncia correta, como acontece a execução do movimento. Vê o espaço que tem na sua escola para estar ministrando essa aula, vê se você vai estar ministrando na sala de aula, no pátio, na quadra.
vê a questão do material, separa tudo direitinho, já deixa tudo organizadinho. E aí, no dia da aula, no dia da execução da aula, o primeiro momento vai ser colocar os alunos em círculo para apresentar o conteúdo e falar ali um pouquinho dos objetivos. Já explicar para eles quais são as técnicas básicas que vão ser trabalhadas, já falar para eles o nome correto daquelas técnicas e começar com a primeira atividade. Nessa primeira atividade, você não vai trabalhar aspectos relacionados a soco e defesa. Nessa primeira atividade, você vai trabalhar elementos relacionados à altura. Então, alto, médio e baixo. Cabeça, tronco e quadril ali, né? Cintura para baixo. Então, qual é essa primeira ideia? É que o aluno, ele aprenda dentro do karatê o que significa Jodan, Chudan e Gedan. O alto, médio e baixo. Então, a primeira coisa, então, você vai passar para o seu aluno é esse conhecimento. E como é que você vai trabalhar esse conhecimento com o seu aluno? Então vamos lá. Para ficar mais fácil de vocês entenderem a execução dessa atividade, eu vou colocar um videozinho aqui, ó, tá? Que é explicando como ela é executada. Então toda vez que você falar Jodan, ele vai ter que estender os braços acima da cabeça. Toda vez que você falar Chudan, ele vai estender os braços à frente. E toda vez que você falar Gedan, ele vai colocar os braços estendidos para trás. E aí você vai fazer uma associação ao vivo ou morto. Então, Chodan, eles levantam. Chudan, eles colocam o braço à frente. E Gedan, eles colocam o braço estendidos no sentido para baixo. Quem errar, vai saindo. Aquele aluno que for saindo, você pede para ele dando comando. E aí ele também vai associando por meio do comando o termo, né, ao movimento. Alto, médio e baixo. A dica para essa atividade é que você faça ela mais de uma vez. Você faz essa atividade uma vez, duas vezes. Se você vê que a turma gostou, faz uma terceira. Quanto mais você fizer essa atividade, mais eles vão associar o movimento, a questão da nomenclatura de como aquele termo alto, médio e baixo é chamado em japonês. Após realizar essa primeira atividade, você vai propor para os seus alunos agora trabalhar as técnicas básicas do karatê. Eu deixo como dica para você começar pela defesa. Então, começar pelo uke. Então, você vai trabalhar o Jodan uke, Gedan uke, Chudan uke. Lembrando que para essa aula você não vai trabalhar uma técnica específica dentro do karatê. Você vai trabalhar aí o entendimento de uma defesa alta, uma defesa média e uma defesa baixa, certo? E que essa pronúncia Gedan uke, Chudan uke, ela pode se inverter. Pode ser uke Gedan, uke Chudan. Vai depender muito do estilo do karatê. Então, se você encontrar por aí, ao invés de Chudan uke, uke Chudan, tranquilo, tá? Isso vai variar mesmo de estilo para estilo. Então, a gente vê aí o que é mais fácil de estar passando, de estar explicando para os alunos. Seguindo o fio, você vai explicar para eles aí a próxima atividade, que vai trabalhar o Gedan uke, ou seja, defesa baixa. Aqui, ó, no videozinho, o movimento do Gedan uke, né, como você vai explicar para ele que é executado esse movimento. E aí a atividade é o seguinte: você vai formar duplas e um dos alunos da dupla vai pegar 2 lenços ou 2 fitas, conforme você organizou esse seu material, e vai colocar na cintura. Vai prender no short, vai prender na calça, sem amarrar, só enganchando. E aí o outro aluno que está sem fita vai tentar pegar a fita do coleguinha que está lá colocada no short ou na calça. Esse coleguinha que está aí com a fita, ele vai ter que executar um Gedan uke como defesa para impedir que o outro consiga, né, arrancar, consiga pegar o seu lenço ou a sua fita que está ali no short ou na calça, enfim. Então, vai fazer o movimento Gedan uke na atividade, enquanto o outro tenta roubar seu lenço. Depois, inverte. O coleguinha que estava tentando pegar, agora vai fazer a defesa e vai defender. Para trabalhar o Chudan uke, ainda em dupla, eu estou colocando duplas por ser mais fácil de trabalhar, mas se você não tiver conseguido o quantitativo de material e quiser trabalhar em trio, também dá, tá? Então, assim, é só por uma questão de melhora na qualidade da aula. Mas vamos supor que você não tenha lenço suficiente ou os próximos materiais, pregador ou velcro suficiente. Tá, tudo bem, vai trabalhar em trio e aí você sugere que eles fiquem alternando, né, a atividade. Então bora lá para o Chudan uke.
No Chudan-o-ki, você vai pedir para que um aluno da dupla coloque o pregador aí, né, na manga da camisa, ou o velcro, cole o velcro na manga da camisa, para que o outro colega possa tentar retirar. Conforme o outro colega vai tentar retirar, ele vai fazendo o movimento de Chudan-o-ki, que é esse movimentozinho aqui que está aparecendo no vídeo, né? Você vai explicar para ele o movimento, vai dizer como é que executa e vai pedir para eles tentarem fazer esse movimento, enquanto o colega vai tentar pegar aí o pregador de roupa ou o velcro que vai estar na manga da camisa dele. Só um pontozinho importante. Nessa aula, a proposta é trabalhar praticamente dupla o tempo inteiro. Então, o que eu deixo já aí para que vocês possam estar fazendo, estar propondo para os seus alunos? Que cada atividade eles troquem de dupla, para eles vivenciarem, né, para eles interagirem aí com várias pessoas durante a aula. Porque se você deixar a aula inteira só uma dupla, vai ficar muito limitada a questão da socialização, da interação. Então, cada atividade, uma dupla diferente. A aula vai ficar mais legal e também eles vão poder interagir melhor aí com os colegas. Já vimos atividade aí para o Gedan-o-ki e Chudan-o-ki, defesas baixas e defesas médias. Agora a gente vai para o Jodan-o-ki, que seria a defesa alta. Um da dupla vai deitar e o outro vai ficar em pé. O que está em pé vai ter que tocar na testa do que está deitado. E o que está deitado vai tentar impedir esse toque fazendo um Jodan-o-ki. Então, mais uma vez aqui o movimento. Ele deitado vai estar tentando fazer o movimento de Jodan-o-ki para impedir que o colega toque a sua testa. O aluno que está defendendo não precisa necessariamente ficar parado ali só tentando fazer o Jodan-o-ki. Ele pode girar para um lado, girar para o outro, para dificultar o toque do colega que está em pé. Só recapitulando, um da dupla fica deitado, que vai fazer aí o Jodan-o-ki, que vai tentar executar o Jodan-o-ki, e um da dupla fica em pé. O da dupla que está em pé vai tentar tocar a testa do que está deitado, e o que está deitado vai tentar fazer o Jodan-o-ki e também vai poder se movimentar aí para dificultar o toque do colega. Tocou 3 vezes, troca. Quem estava em pé fica deitado e quem estava deitado fica em pé. Caso o espaço onde você esteja não dê para os alunos deitarem, aí você pode tentar fazer uma adaptação de acordo com a sua realidade. Você tem colchonete? Não tem. Você tem tatame? Não tem. Não tem outro lugar na escola onde eles consigam deitar no chão, por exemplo, sem se sujarem. Veja aí a adaptação que você pode estar fazendo ou no espaço, ou em relação aos materiais, ou também na atividade, tá bom? Dá para fazer algumas adaptações que aí ele não vai ter que deitar no chão. Mas eu aconselho essa deitada no chão porque vai dar uma proteção melhor na questão da cabeça, né, de proteger o olho, na questão de impedir que o coleguinha que esteja tentando fazer a defesa acabe se machucando. Bem, foram sugeridas a atividade para as 3 defesas, né, Jodan-o-ki, Chudan-o-ki e Gedan-o-ki. Agora a gente vai aí conhecer as 3 atividades direcionadas para os socos, o Jodan-zuki, Chudan-zuki e Gedan-zuki. Antes de começar a desenvolver as atividades relacionadas ao soco, é importante que vocês, professores, expliquem para os seus alunos como o soco deve ser executado, né? Então tem gente que vai dar o soco e coloca o polegar aqui, ó. Esse polegar aqui não pode, ele vai quebrar, ele vai machucar, então tem que explicar direitinho. Tem gente que coloca o polegar aqui, ó, embaixo, também não pode, né? Pode acontecer de quebrar, isso sim, machucar bastante. Então, tem que explicar direitinho que o polegar ele vai aqui, né? Que a mãozinha fica parecendo mesmo aqui uma pedrinha, né? O polegar aqui encaixadinho nos dedos, tá? É importante dizer que a mão ela não pode ir nesse sentido e nem pode ficar nesse sentido. A mão tem que ficar retinha. Então você explica aí mais ou menos como eles devem estar fazendo essa execução aí desse soco, né, nesse aspecto, porque aí é um cuidado que não serve só para a aula, mas para a vida dele, né? Essa atenção aonde colocar o polegar, qual é a posição correta da mão. Então é importante estar fazendo esse destaque. Depois dessa breve explicação, você vai falar que vai trabalhar o Jodan-zuki, Chudan-zuki e Gedan-zuki em 2 atividades. Aqui o videozinho, né, de como ocorre o Chudan-zuki, o Gedan-zuki e o Jodan-zuki.
Apresentou para os seus alunos o movimento, o que é que você quer, vai mais uma vez colocar eles em dupla. Um da dupla vai estar segurando uma folha de jornal ou uma folha de revista aberta, né? Vai estar segurando aqui. E o outro colega vai executar o soco nas alturas Jodan, Chudan e Gedan. Então o jornal a altura da cabeça, né? Jodan, depois a altura do tronco, Chudan e depois Gedan. E ele vai executar o soco. E depois troca. E aí nessa sequência, essa primeira atividade é nessa sequência. Nesse momento dessa atividade, você pode estar observando as duplas e ver quem está fazendo o soco de forma errada, né? Quem está socando com o polegar ainda aqui, ou quem colocou aqui, e fazendo essas pequenas correções no que se refere também à posição aí, né, da mão, às vezes muito torta, e aí você passa explicando para os seus alunos aí que você vê que ainda não compreendeu esses detalhes. E aí, após uma primeira rodada, onde você deu uma folha para eles fazerem o movimento e estarem aí socando e tentando rasgar, você pode acrescentar 2 folhas. Ó, agora são 2 folhas de jornal que vocês vão ter que rasgar juntas, 3 folhas, para dificultar aí um pouco a atividade e ver como eles desenvolvem aí, vivenciam, na verdade, os socos, né, básicos do karatê. Para a última atividade, onde vai ser utilizada agora a bexiga. A atividade é bem parecida com a anterior, né, onde você utilizou aí o jornal e a revista. O que vai diferenciar agora é que o aluno que vai realizar o soco, ele vai, antes de realizar o soco, dizer a altura daquele soco. Se vai ser Jodan, Chudan ou Gedan. E o aluno que está com a bexiga vai ter que colocar a bexiga à altura, né, que o coleguinha falou. Então, se o coleguinha falar Jodan, ele vai ter que levar a bexiga até a altura da cabeça. Se falar Chudan, ele vai ter que trazer aqui a bexiga à altura do tronco. E aí o coleguinha vai socar e vai tentar acertar a bexiga. O objetivo não é estourar a bexiga. O objetivo é fazer com que ele vivencie esse movimento do soco, ao mesmo tempo que também ele internalize essa altura que foi trabalhada desde lá da primeira atividade da aula em relação à cabeça, tronco e quadril, né, cintura ali abaixo. Então, essa última atividade, ela vai trabalhar o soco, mas também vai trabalhar essa percepção que ele está tendo aí desde o início, né, da aula sobre essa questão da altura e como é a pronúncia dentro do karatê dessa divisão, tá certo? Então, lá com a bexiga, o da dupla que está com a bexiga vai esperar o comando do aluno que vai executar o soco e vai colocar a bexiga, né, a altura lá conforme o coleguinha for falando, Jodan, Chudan e Gedan. Então é isso, né? Você tem aí uma aula com atividades simples, mas que trabalha e que faz o aluno entender o sentido e significado da defesa básica, do soco básico, faz ele vivenciar, né, essas 3 formas, alta, média e baixa, e faz ele ter um mínimo de contato com o karatê, com as terminologias, com a forma de falar e com os movimentos também. Então, para que você, professor, não fique só ali na teoria, falando do karatê só a origem ou características, mas que coloque o seu aluno para vivenciar, tá aí essa dica, essa proposta de aula para vocês. E a partir dela, você também pode desenvolver com chute, com bases, né? Fazer esse trabalho aí lúdico, colocando essas atividades e fazendo com que ele vivencie aí um pouquinho desses movimentos do karatê. Para o final da aula, para avaliação, eu deixo como dica que você coloque os seus alunos em círculo e peça para eles realizarem o movimento conforme você for falando. Então você vai falar Jodan, aí eles vão fazer Jodan e você dá uma observada quem fez e quem esperou o coleguinha fazer para fazer na sequência. Chudan e Gedan. E aí você pergunta se eles têm dúvidas sobre isso, se foi difícil, se eles conseguiram entender bem. E aí você pede para eles depois executarem a defesa Jodan o quê, Chudan o quê, Gedan o quê. E a mesma coisa o soco, tá? Jodanzuki, Chudanzuki, Gedanzuki. Então, você coloca os seus alunos em círculo, faz essa revisão rápida, pede para eles fazerem aí o movimento do que eles entenderam, a altura, né? Ressalta bastante isso. E aí você consegue ter essa percepção do que eles compreenderam, do que eles não compreenderam em relação a isso. E aí questiona se tem dúvida, se eles sentiram alguma dificuldade, qual foi a dificuldade,
para que você possa aí estar auxiliando ali naquele momento final da aula ainda, levando ali algum conhecimento ou alguma correção de algo que eles possam aí não ter compreendido ou ter compreendido de forma errada, tá certo? E essa foi a dica de aula de técnicas básicas de soco e defesa no Karatê para educação física escolar. Já dá um likezinho no vídeo, já se inscreve no nosso canal, logo logo vai ter mais vídeo. Um abraço e até mais!